E eu quero agradecer algo bem rápido. No último ensaio do Canto dos Remidos, eu acredito que eu fiquei fechando essa janela aqui, fui a última, e quando eu ia sair, se eu não me engano, era a irmã Lourdes, que saiu quase igual comigo, e Jaiana me pediu oração para que Deus abrisse uma porta de emprego para o seu esposo. E eu disse para ela, vamos orar sim. E eu vinha orando, irmãos, e eu já ouvi muita gente dizer assim, é bom orar pela madrugada porque a fila é menor. Para o nosso Deus não existe fila. E eu já digo assim, a oração da madrugada, ela é mais sacrifício. Viu? Porque não é todos que deixam o seu sono, a sua cobertinha ali, quentinha, para ir orar por ninguém. Ou muitas das vezes até por você próprio. E eu coloquei aquele pedido de oração também pela madrugada. E quando foi no domingo que o Bruno Honorato pregou aqui, eu acredito que quem está atento na igreja, a voz de Deus, ouviu quando ele pediu para que a gente profetizasse algo na vida do irmão, olhasse para um irmão e profetizasse na vida do seu irmão. E eu abracei Jaiana e eu disse para ela assim, eu profetizo a porta de emprego na vida do teu esposo. Ela hoje não está aqui, mas quem duvidar pode perguntar a ela, viu? E eu louvo a Deus, porque irmã Tânia já me deu a boa notícia. Sábado, irmã Tânia já me deu a boa notícia que ele já está trabalhando. Então isso é resposta de oração. Então não se canse de orar. Tem gente até que diz que tem medo de orar porque Deus revela. Gente, quem foi que já viu ter medo de orar? Pelo amor de Deus. E é bom que você ore agora que Deus revele realmente a coisa certa. Viu? Que você diga realmente aquilo que Deus lhe revelou verdadeiramente. E eu louvo a Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E desde já eu quero passar uma oportunidade para o nosso pregador. Está um pouquinho atrasado, mas desculpa aí, pregador. E ele está com a oportunidade para pregar e fazer aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. E encerrar, eu não sei se vai ser ele que vai orar, mas ele já está com a oportunidade para fazer o que ele quiser, né? Depois que eu passar o microfone para ele. E eu sou muito grata ao meu Deus por tudo que ele fez. E o pregador já me fez a pergunta até se eu fiz a janta para ele, viu, igreja? E eu já respondi a ele, a sua janta é RA. E ele ficou feliz, porque ele sabe que a janta já está preparada. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado e agradecido seja o Eterno para todo eternamente seja. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia. No primeiro livro das Crônicas de Israel. Glória a Deus. Primeiro livro das Crônicas. Aleluia. Capítulo de número 4. Estamos iniciando mais uma campanha de oração. Desta feita, esta campanha Deus colocou no coração do líder da mocidade, o Pedro Henrique,
para que pudéssemos aproveitar estas 5 últimas segundas-feiras que antecedem ao Congresso da UNADEL, para assim poder nos ajuntarmos aqui às segundas-feiras e ouvir um pouco mais de Deus. Desta feita, queria eu me esquivar de aqui estar, mas foi o Dom Pedro que é o culpado de eu estar aqui nesta noite. Ele fez questão de me colocar na abertura desta campanha para vos trazer uma mensagem, ressaltando também que o tema oração, o convite para Deus agir, foi o tema também escolhido pelo Dom Pedro. Estávamos conversando, acho que umas 3 horas da manhã, e ele estava passando para mim o que Deus estava falando com ele. E ele que escolheu o tema, deixei ele à vontade para escolher os pregadores, e pedi até ele que pregasse na abertura, mas ele preferiu pregar no meio, né? Eu também gosto de pregar no meio dos eventos, porque o pregador do primeiro dia é que vai dar o nível dos demais dias, e o último pregador, ele vai ter que fechar com chave de ouro, fazendo ser assim aquilo que Deus vem falando para nós. Olhando a temática do tema escolhido para este trabalho, oração, o convite para Deus agir, me veio tantas passagens à mente concernentes à oração, mas eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou ao meu coração. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 4. Eu quero destacar 2 versículos, versículo 9 e o verso de número 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores botei a luz. Verso 10: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja eu mais afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Eu vou repetir. E Deus lhe concedeu. Algumas traduções diz tudo que ele havia pedido. Olhe para alguém e diga assim: você já orou hoje? Olhe para mim e deixe a sua Bíblia aberta neste dia. Desde sábado, quando nós chegamos de São José de Ibibu, que eu fiquei a orar a Deus e a analisar alguns textos que poderiam ser encaixados dentro da temática do tema escolhido para esta campanha. Mas desde o momento em que eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, de início a minha mente transportou-se para o livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, aonde vai retratar a oração de Josafá, quando ele sabe que 3 nações estão vindo contra ele.
Eu li até o texto, mas quando foi sábado, após ler este texto, eu deitei e comecei a ler a Bíblia Sagrada através do celular. E eu fui ler justamente o capítulo 4. E por que não dizer a começar do capítulo 1? E quando eu me deparei, irmão grande, com esses 2 versículos, o meu coração palpitou. E eu quero aqui frisar nesta noite que Deus não mudou. Ele ainda continua opressor. Você vai entender o porquê. A tradição judaica, ela vai afirmar, Lucas, que o livro de Primeiras Crônicas teria sido escrito por Esdras por volta de 430 anos antes de Cristo. E quando Esdras escreve este livro, ele escreve com um propósito de resgatar os padrões de culto, os padrões de adoração a Deus, num período pós-cativeiro. O livro de Crônicas, ele é um livro aonde nós vamos encontrar de maneira compacta, e por que não dizer junta, para seu melhor entendimento, a genealogia ou as descendências dos grandes homens de Deus. Eu já li a Bíblia 37 vezes. E eu confesso que toda vez que eu chego ao livro de Primeiras Crônicas, me dá uma agonia na alma. Porque nós vamos encontrar do capítulo 1 ao capítulo de número 5, cerca de 700 nomes sendo proferidos ou citados. Você não vai ver sequer uma história sendo proferida do capítulo 1 ao capítulo 5 de Primeiras Crônicas. Porém, quando eu comecei a ler este livro, eu confesso que Esdras ele vai dar uma pausa no versículo 8. Se você atentar desde a escrita do capítulo 1, você simplesmente vai ver Esdras dizendo: e fulano gerou Beltrano, e Beltrano gerou Cicrano, e esta foi a geração de Cicrano. Aí ele começa novamente: e Beltrano gerou fulano, e fulano gerou Beltrano, e esta foi a geração de fulano. Você não vai encontrar nenhuma história dentre esses 5 capítulos. Mas pasmem, meus irmãos, quando chega no versículo 8 do capítulo 4, Esdras agora vai usar 2 versículos para fazer ou trazer ao nosso conhecimento a menor biografia de um homem que está dentro do contexto da história da tribo de Judá. E qual é o nome deste homem? Jabes. Escute-me, por favor. Eu fiquei, irmão crente, maravilhado e aprendi que o meu Deus não coloca nada na Bíblia por acaso ou por ter colocado. Tudo tem um propósito para que o nome dele venha a ser glorificado lá na frente. Olhe para alguém e diga assim: a tua história um dia ela vai ser registrada, ela vai ser contada, e o nome do Senhor será glorificado. Não parece que você não está me entendendo. Escute-me, por favor. A Bíblia vai dar ênfase, irmão Pedro. Segundo o historiador que aqui está escrevendo este livro, que foi Esdras, e ele vai dar uma parada na árvore genealógica, e ele vai simplesmente fazer um registro tremendo entre o versículo 9 e o versículo 10. Deixa eu lhe lembrar uma coisa, por favor. A história de Jabes é uma das mais curtas biografias da Bíblia Sagrada.
E também uma das mais sugestivas a respeito de oração respondida. Foi lido aqui como leitura por mim mesmo nesta noite, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu quando olho para este texto, eu primeiro preciso compreender, Cauane, o que é uma biografia. Aurélio vai definir esta palavra como a história escrita da vida de uma determinada pessoa. Na minha opinião, Pedro, a oração de Jabes, ela é direcionada ao ouvido de Deus. Faz com que o escritor, em 2 versículos, nos chame a atenção e nos diga que Deus não mudou, que Ele escuta a oração de um coração contrito e aquebrantado e sincero diante da presença dele. Eu dizia lá criando, como a menina ali fez o meu pedido de oração, foi o pedido mais interessante desta noite, foi o pedido mais importante desta noite. Se a Bíblia diz que da boca das crianças sai o perfeito louvor, imagine um pedido de oração feito por uma criança pura. Escute-me, por favor. Olhe para alguém e diga assim: esta noite vai mudar a sua trajetória de vida. Mas diga com convicção para esta pessoa, por favor. Segure na mão dela, melhor dizendo: você que está assistindo pelo meu Facebook, eu quero ser profeta nesta noite e quero lhe dizer que este culto vai mudar a tua história e o nome do Senhor será glorificado. Preste atenção. O versículo 9, Juan, e a parte B do versículo vai nos trazer uma informação. Eu nem quero ressaltar aqui a parte A do versículo, porque a parte A do versículo, irmão grande, na minha opinião, era para ter sido a última a ser escrita. Mas o autor aqui já começa dizendo: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. É a primeira vez que eu vejo uma biografia começar de trás para frente. Geralmente se começa a contar uma história da frente para trás. Mas o autor aqui, ele começa o que deveria ser escrito no final, Daniel, ele começa escrevendo no início. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Aí você para com papel e caneta e você vai se perguntar a isso: por que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos? Aí vem a parte B do versículo que diz assim: sua mãe lhe chamou por Jabes, dizendo: porquanto com dores odeio a luz. Olhe para mim, por favor. Deixa eu tentar aqui refrescar a sua mente. Os judeus, irmão Pedro, acreditavam que primeiro deveriam conhecer o nome de uma pessoa antes que pudessem conhecer a própria pessoa. O nome é o elemento da individualização da pessoa na sociedade. É ele que nos dá o direito de personalidade, de algo íntimo. O nome é a etiqueta que carregamos por toda a nossa vida. E todo mundo tem direito ao nome. Eu lembro-me que na época de vovô não tinha cartão de crédito, não tinha ainda cheque. Bastava dizer: o seu ali mandou vir buscar, e o dono da mercearia dizia: pode levar. Porque o nome de uma pessoa carrega a sua personalidade, carrega o seu caráter, carrega quem ele é. Preste atenção a isso aqui, por favor. Eu faço uma observação. Na vida física, a identidade revela o meu nome, a minha característica física. Mas no mundo espiritual, o meu nome revela quem eu sou diante de Deus. Então você não me entendeu. Quem não lê Gênesis capítulo de número 32, quando a Bíblia vai dizer que no transpassar do val de Jaboque,
Jacó, quando colocou os pés sobre o rio, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu diante dele, e a Bíblia diz que é só Jacó ouvia-lo, e a Bíblia diz que ele disse: pode passar as minhas esposas, pode passar os meus filhos, pode passar os meus empregados e toda a minha fortuna em gado e em ovelha. E a Bíblia diz que alguém perguntou: por que você não vai? Ele disse: porque na minha frente está o anjo do Senhor. A Bíblia diz que começou uma guerra, uma luta corporal. E diz a Bíblia que Jacó, naquele dia, ele sentiu a necessidade de mudar de vida. O contexto vai dizer que não eu. Que foi briga mesmo, Pedro. Literalmente foi briga corporal. Há pessoas aqui que pela fisionomia a gente sabe que nunca brigou nem por uma bala. Mas foi briga aqui na sua literalidade. Só que a Bíblia diz que quem passou no rio, meu querido, ficou nas margens olhando o velho Jacó, apenas no rio, uma noite de lua, e via Jacó deferindo golpes no ar, via Jacó caindo na água, via Jacó se levantando e pulando no ar. Só que eles não podiam ver, mas Jacó estava travando uma briga com o próprio Deus, para que Deus mudasse a direção da sua história e o seu próprio nome, porque ele sentiu a necessidade de ser uma pessoa diferenciada a partir do momento em que ele se encontrou com o Senhor. Sabe qual foi o momento mais crucial desta luta, Lucas? Foi quando a Bíblia diz que o anjo olhou para Jacó e lhe fez uma pergunta: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Por favor, curve a sua cabeça. Feche os olhos. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Preste atenção que dentro da originalidade do texto, Jacó vai passar uns segundos calados, como se dissesse: como é que eu vou dizer o meu nome para ele, Rubão? Se o meu nome significa mentiroso, se o meu nome significa usurpador, se o meu nome significa aquele que tem inveja daquilo que o outro tem, eu vou me repetir. Os judeus acreditavam que primeiro deveriam conhecer o nome de uma pessoa antes de poder conhecer a própria pessoa. Qual é o teu nome nesta noite? Muitas vezes temos vergonha de mostrar nossa identidade na vida, por termos vergonha de quem somos, ou por ainda nem sabemos quem nós somos. Quando falamos de identidade, estamos falando também de algo que identifica uma pessoa ou alguma coisa. Aí eu pergunto nesta noite: qual é a sua identidade? Quando as pessoas olham para você, do que elas se lembram? Ei, Laércio, pastor, aonde o senhor quer chegar? Que nome é este? Jabes. Seu nome, Berg, significa causador de dor, causador de sofrimento, aquele que causa tristeza. Preste atenção que não foi qualquer pessoa que dera o nome a este rapaz, não. Preste atenção que a sua mãe, quando lhe deu este nome, ela mesmo não acreditava que ele pudesse ser alguém na vida. A Bíblia vai dizer que quando Jabes nasceu, foi a sua própria mãe que falou, Antônio: com dores odeio a luz. Algumas traduções dizem: em meio a muito sofrimento, eu odeio a luz. Eu deixo você pensar neste texto, e eu quero fazer aqui uma observação. Todos os
os filhos trazidos ao mundo com dois. Todos os filhos são trazidos ao mundo com dois. Aparentemente a gente olha o texto e a gente diz: o que ela está declarando? Toda mulher em período de gestação, quando vai parir, ela sente uma dor. E isso vem do Éden. Foi o castigo que Deus deixou para a mulher. Vocês terão um filho com dores. E preste atenção que a palavra não está no singular, está no plural. Não é novidade uma mulher ter filho com dores. A novidade aqui é uma mãe se queixar. A novidade aqui é uma mãe reclamar, porque ela sentiu muitas dores de parto. Observe que geralmente a dor do parto, salvo minhas mulheres que aqui estão, que já são mães, eu creio que vocês vão concordar comigo, que geralmente a dor do parto é esquecida depois, justamente por causa da alegria do nascimento da criança. Eu creio que quando a mãe digeriu a criança, ela simplesmente se alegrou ao vê-la. Ela esqueceu da dor que passou. Presta atenção a isso aqui. Mas aqui parece que a dor foi tão extraordinária, Cauane, que foi lembrada quando o filho veio a ser circuncidado. E o texto vai afirmar, e é o caminho para o final: Jarbes nasceu predestinado, Pedro, ao fracasso. Jarbes nasceu predestinado à derrota. Jarbes nasceu predestinado a não ser ninguém na vida. Jarbes tinha um nome carregado de negativismo e de pessimismo. O menino que nasceu sob a estigma da dor do sofrimento. O menino que nasceu fadado e destinado ao insucesso. Mas a Bíblia fez questão de afirmar: mas ele foi. Mas ele foi. Levante a sua mão comigo, por favor, nesta noite. Levante a sua mão comigo. Eu estou falando de uma mulher da nação do povo de Deus, meu querido, que sabia o que estava fazendo. Eu vou repetir. Estamos falando de uma mulher que conhecia o peso de uma palavra. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Me permita me deixar ser usado nesta noite. Dá uma chacoalhada nesta mulher aí, por favor. E diga para a pessoa que está ao seu lado em alto e bom som: aprenda o que Jarbes aprendeu. E o que foi que Jarbes aprendeu, pastor Rosso? Que a oração muda as circunstâncias ao nosso redor. Eu quero me convidar a levantar a sua mão. Eu vou repetir. Precisamos sair daqui na abertura desta campanha, Pedro, aprendendo o que Jarbes aprendeu. E o que foi, pastor? Jarbes aprendeu que a oração muda as circunstâncias ao nosso redor. A oração muda as circunstâncias ao nosso redor. Se você crê nesta palavra profética, aonde você estiver, joga esta mão para cima, abra esta boca e dê o melhor glória a Deus que você quiser. Versículo de número 10. E Jarbes orou ao Deus de Israel. Eu gosto da tradução da NVI, meu querido. E Jarbes invocou ao Deus de Israel. Invocar no hebraico significa clamar. E significa chamar, clamar, gritar por alguém que pode nos socorrer. A quem você tem gritado? Com quem você tem gritado?
algo? Será que o teu grito tem um objetivo? Será que o teu grito tem? Escute! Jabes fez uma oração que foi prontamente atendida por Deus. Ou seja, ele orou segundo a vontade de Deus. Era para você ter dado glória, mas tudo bem. Eu olho para a oração de Jabes, que é curta, e ela demonstra uma fé ativa. Ela demonstra um desejo de crescer. Ela demonstra uma disposição de olhar para Deus e não para aquilo que as pessoas disseram que ele seria. Na minha opinião, meu querido, ninguém é obrigado a concordar. Aleluia, Deus. Na minha opinião, Jabes teve que vencer uma batalha que é travada no campo da mente. Aleluia, Deus. Eu vou repetir. Na minha opinião, Jabes teve que vencer uma batalha que é travada no campo da mente. Pastor, não entendi, vou explicar. É na mente que é o que as maiores batalhas espirituais que enfrentamos são travadas. Eu tenho aprendido ao longo de mais de 30 anos servindo a esse Deus, que a nossa mente contém um filtro pelo qual passa todas as informações que vão para a nossa alma. E a nossa mente é local de batalha espiritual. A nossa mente é local de decisões. Eu lhe disse aqui ontem que a indecisão é a decisão de não querer decidir. Eu afirmei isso aqui ontem por várias vezes. É na mente onde nós decidimos servir a Deus ou ao diabo, fazer a vontade do mundo ou a vontade de Deus. É na mente onde decidimos ser vencedor ou ser derrotado, mentir ou falar a verdade. É na mente, Ivanildo, onde decidimos ser um crente cheio do Espírito Santo, ou ser um crente medíocre, ser abençoado por Deus ou continuar debaixo de maldição. Sabe o que eu tenho aprendido lendo Provérbios capítulo 23 e o versículo 7, Pedro? Que nós somos produto daquilo que a nossa mente declara ao nosso respeito. Não, pastor, não entendeu? O escritor vai dizer assim, que foi Jeremias: porque como imaginou a minha alma, assim eu serei. Louvado seja o nome do Deus. A primeira batalha que eu me convido a vencer nesta noite é a batalha da sua mente. Glória a Deus. Reclamando de você está numa guerra e não se luta numa guerra cauane pela verdade. Aleluia. Eita, eu sinto a presença dele. A batalha mais heróica de todas será travada no campo da mente, Lucas. Escuta o que Deus manda me dizer nesta noite. Sua vida, suas ações e expressões sempre serão resultados diretos dos seus pensamentos. Glória a Deus. Jovens, igreja que aqui se encontra nesta noite, se você tem um padrão de pensamento negativo, você terá uma vida negativa. O inimigo irá usar disso para enfraquecer e o desanimar na fé. Mas eu venho aqui com uma voz profética da parte de Deus nesta noite para lhe dizer: não permita que as vozes negativas abaixem a voz profética de Deus a seu respeito. Quem entende isso, joga a mão para cima e glória. Hoje você tem que querer romper com essa história
aquilo que as pessoas acham que você é. Glória a Deus. Quem não vence, Aleluia. não rompe. Quem não vence, não avança. Quem não vence, não conquista. Olhe para a Bíblia, não dê ouvido às vozes negativas. Por favor, diga para duas pessoas com alta voz: não dê ouvido às vozes negativas, irmão, socorro. Todos nós somos controlados pelos nossos pensamentos. Todos nós somos controlados pelos nossos pensamentos, Lucas. Há 10 pessoas dentro de nós, você sabia disso? Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu sou Glória a Deus. o que eu penso de mim mesmo. Eu sou o que eu vejo de mim mesmo. Eu sou o que eu sinto acerca de mim mesmo. Mas eu termino dizendo: diga para si mesmo nesta noite: eu sou o melhor de Deus para esta geração. Diga, eu sou o melhor de Deus para esta geração. Diga: eu vou vencer. Eu vou romper. Escute e acorde. Existem 10 pessoas dentro de cada um de nós, irmão da Vanina, a quem eu acho que eu sou, a quem os outros pensam que eu sou, e a quem Deus sabe quem eu sou. Amante ou Sabe o que Deus me dizia estudando esse texto, irmão Pedro? Todos nós temos um exemplo de nós mesmos. Quando eu digo que há 3 pessoas dentro de nós, a quem eu acho que eu sou, Lucas, eu me conscientizo que todos nós temos um desenho de nós mesmos. Feche os teus olhos, diga para Deus quem você é. Tem pessoas aqui que não gostam da sua estatura. Tem pessoas aqui que não gostam do seu corpo. Tem pessoas aqui que não conseguem olhar no espelho. Tem pessoas que a questão que já se perguntaram por que eu nasci. A que os outros acham que eu sou. Sabe o que eu tenho aprendido aqui, Daniela? Que as pessoas veem em mim o que elas queriam que eu fosse. Mas como eu não sou o que elas querem que eu seja, eu acho que decepciono. Ei, Deus, tu me ouve. Mas se tu não der glória, agora o negócio está feio. Glória a Deus. Mas existe dentro de mim aquilo que Deus sabe que eu sou. Levante essa mão, abre essa boca e coloca para fora aquele glória a Deus é que eu saí. Jeremias capítulo 29, versículo 11, a parte dele vai dizer assim: meu Pedro, eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Aqui que ele vai dizer: porque somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito. Na nova tradução da linguagem hoje está escrito: só eu, o Eterno, conheço os planos que tenho para você, planos de prosperidade e não de desgraça, planos de futuro e cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando isso. Se você crê nesta palavra profética, abra essa boca e dê o melhor
pessoa que está ao seu lado, por favor, e diga para ela: oração, o convite para Deus agir. Por favor, para mim. O Eterno está passeado aqui nesta noite. Só quem sente a presença dele glorifica. Só quem sente a presença dele glorifica. Você que está nos ouvindo pela internet, a tua história vai mudar a partir de hoje. A tua história vai mudar a partir de hoje. Deus sabe quem você é. Jabes compreendeu bem que ele precisava romper com o seu passado. Jabes compreendeu bem que ele precisava romper com o seu passado. Olha para alguém que superar é preciso. Chegar em frente é essencial. E olhar para trás é perda de tempo. Rompa com o teu passado. Sabe o que Deus me dizia antes de vir para cá, irmão dele? Se passado fosse bom, ele era presente. Eu me compreendo. Eu me compreendo, Larete. Aleluia. Não é uma tarefa nada fácil superar o passado Louvado e viver o presente. Eu me compreendo. Tu és adorado, Espírito. Mas ficar lembrando ou relembrando o que se passou é aceitar-se assombrado pelo resto da vida. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jabes orou a Deus. Danilo, a Bíblia diz que Jabes orou a Deus. Pedro, Charles Spurgeon disse: o alvo da nossa oração tem que ser o ouvido de Deus. Winsby disse: a oração não é algo que eu faço, a oração é algo que eu sou. Francis Bloom disse: orar sem fé é como dar tiros sem bala. Faz um pouco de barulho, mas não tem efeito nenhum no mundo espiritual. Aí eu vou terminar com uma frase de Martinho Lutero: a oração é o suor da alma. Levante a sua mão comigo nesta noite. Faça a sua oração agora, vai. Faça a sua oração agora. A oração de Jabes contém 4 pedidos. Primeiro, eu peço que tu me abençoe. Segundo, alargue as minhas fronteiras. Terceiro, que eu esteja debaixo da tua mão e que tu esteja comigo. E o 4º pedido foi, irmão Pedro: me preserve de todo mal. Me livre da maldição que eu carrego. Se tu não me glória, a Bíblia diz que Deus lhe concedeu tudo que ele havia pedido. Mostre as suas mãos para Deus, por favor. O meu primeiro pedido acerca da tua vida nesta noite é que Deus te abençoe.
A bênção de Deus fará diferença a partir de hoje na tua vida. Provérbios capítulo 10, o versículo 22 diz que as bênçãos do Senhor nos enriquece e não nos acrescenta dores. A bênção de Deus é infinita, Pedro. Paulo escreveu aos Efésios capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu te abençoo. Meu segundo pedido nesta noite é que Deus alargue as tuas fronteiras. Sabe o que eu vejo já dizendo para Deus aqui, Deus? Eu quero mais espaços, eu quero influência, eu quero mais trabalho, eu quero frutos, eu quero conquistar. Eu vejo jarros aqui, irmão Cleide, palpitando por vitórias mais expressivas. Eu vejo jarros aqui dizendo: amplia o meu território. Eu vejo jarros aqui literalmente aliando, se expressando da mesma forma que Isaías, no capítulo 54, no versículo 2, se expressou. E qual foi, pastor? Alarga o espaço da minha tenda, firma as minhas estacas, porque é o teu nome que será glorificado. O meu terceiro pedido nesta noite é que você saia daqui convicto que a mão de Deus é contigo. Compreendeu aqui, Pedro, que os seus sonhos não podem se tornar reais se a mão de Deus não estiver estendida sobre a sua vida. Já me estava dizendo: eu não quero coisas, eu não quero conquistar se a tua presença não estiver comigo. Se prepare para crescer espiritualmente. Se prepare para crescer espiritualmente. Em último lugar, o meu pedido para você nesta noite é que Deus me preserve de todo mal. Eu profetizo na tua vida nesta noite. Isaías 54, versículo 17. Toda a ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. São muitas armas que estão ao nosso redor 24 horas. Inveja, perseguição, calúnia, armas da humilhação e também da inimizade. Com certeza muitas são as armas que estão preparadas contra a nossa vida. Mas eu quero gritar para que o inferno escute. Mas o nosso Deus irá desfazer todas essas armas. Se você quer também agora, que você puder. Você que está vivendo sob o ataque das armas forçadas, ou da língua maligna, Deus mandaria dizer nesta noite: descanse na certeza que Deus não irá permitir que nenhuma delas prospere contra a tua casa, a tua vida, sobre os teus filhos e sobre os teus sonhos. Quem entendeu o recado? Levante a mão comigo. Declare com fé nesta noite: não ficarei mais refém das situações. Não ficarei mais refém das situações, mas a minha reação a oração tem poder, irmã Dalvanira, de transformar todas as coisas. Você pode dar um abraço a alguém e dizer para ele: você não é um acidente, você é um plano de Deus. Ô Rogerinho, abraça a Berg aí. Diga para ele: você está aqui por um propósito.
Irmão Pedro, venha fazer a oração. No dia 12 de fevereiro, preste atenção a isso, olha para mim. No dia 12 de fevereiro de 1809, em Rodrigues, em Kentucky, nos Estados Unidos, nasceu um camponês. Aos 23 anos tentou um cargo na política e perdeu. Aos 24 abriu uma loja que não deu certo e faliu. Aos 30 anos ele tentou um negócio de advocacia e não deu certo. Faliu novamente nas eleições aos 30 anos de idade, aos 32 anos de idade. Faliu outra vez nos negócios aos 34. Aos 35 anos, no dia do seu casamento, a sua noiva morreu. Aos 36 anos ele teve um colapso nervoso. Perdeu outra eleição com a idade de 38 anos. Perdeu novamente as eleições do Congresso aos 47, aos 46, aos 48 anos de novo. Perdeu uma disputa para o Senado com 55 anos. Fracassou na tentativa de se tornar presidente aos 56. Perdeu uma disputa ao Senado aos 58. E aos 58 foi internado como doido. Foi liberado aos 60. Mas aos 60 anos disputou novamente a presidência do seu país. E foi o presidente mais eleito e até hoje mais considerado nos Estados Unidos. Quem foi ele? Abraão Lincoln. Olha para alguém que não desista. Os melhores dias vêm aí. Deus, melhores dias vêm. Eu vou repetir: Deus, melhores dias vêm. A oração, o convite para Deus existir. Quem recebe esta palavra da chuva, joga contra cima, abre as palavras do melhor, glória a Deus que você conhece. Tem gente que não suporta a sua felicidade. Tem gente que não suporta a sua inteligência. Tem gente que também não vai suportar o seu esforço. Mas tem gente que não vai te ajudar. Não vai mover um dedo por você. Mas também não vai suportar ficar sem notícias do que Deus está fazendo na sua vida. Deus, melhores dias vem aí. Só que três, joga a mão pra cima da boca e dê o melhor glória a Deus que você quiser. Ele sentiu a presença do Pai nesta noite. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado desse. Diga para eles meus melhores dias. Amigo! Deus vai fazer algo especial.
Alguém que queira aceitar Jesus, pegue hoje. Glória a Deus. Aleluia. O melhor de Deus que ele alcançar. Glória a Deus. Olhe para alguém da frente. Vamos ter você aqui nesta noite. Deus não se esqueceu das promessas que foram proferidas. Glória a Deus. Que a graça do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do Senhor nosso Deus, e que as divinas consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de nós, agora e para sempre. Esta igreja diz: que o Senhor te abençoe e te guarde.